Olá pessoal que está acompanhando aqui os comentários acerca do livro Jung e o Mapa da Alma, de Murray Stein, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui falando do penúltimo capítulo, o oitavo capítulo, em que Murray Stein apresenta a ideia de individuação. Dentro da abordagem junguiana, individuação seria um sinônimo do processo de autorrealização. Esse é um dos temas que a gente precisaria de muito tempo para refletir, né? E como aqui a proposta é ser breve, em torno de 15, 20 minutos por vídeo, vou tentar dar uma resumida, muito resumida mesmo, nesse tema que é a individuação. A individuação não é sinônimo de individualismo. Individuação é um processo em que eu me torno um indivíduo. Porém, ao me tornar um indivíduo, eu não necessariamente preciso ser uma pessoa individualista. Não preciso ser uma pessoa egoísta. Eu me torno um indivíduo e, ao me tornar um indivíduo, eu percebo que eu guardo algo em comum com outras pessoas, que eu faço parte de um grande sistema que é a vida e eu posso voltar a pertencer ou contribuir a esse sistema, essa vida, essa sociedade, sendo quem eu sou, de acordo com a minha natureza, sendo quem eu sou para além das coisas que eu aprendi na sociedade, para além dos valores que os meus pais e os meus familiares me passaram, para além das expectativas que outras pessoas têm de mim, para além do que as crenças religiosas acerca do que é certo e do que é errado podem ter me oferecido ao longo da vida. Só que esse processo de autorrealização, a individuação, ela não é algo que a gente alcança e termina. Ela é o próprio processo da vida. E algumas pessoas vão chegar a alguns níveis ou estágios um pouco mais desenvolvidos, né, um pouco mais libertos de toda essa bagagem que a gente traz da ancestralidade, da sociedade, da família, e outras pessoas vão se desenvolver até um determinado ponto. Por que que algumas pessoas vão desenvolver mais e outras pessoas vão desenvolver menos? Porque se soltar ou desenvolver, não estou falando num nível de se tornar melhor que a outra ou mais evoluído, mas é desenvolver-se. Então eu vou me desenvolver das coisas que me aprisionam numa maneira de pensar, numa maneira de ver a vida. E isso pode e certamente vai acontecer através de angústias, de sofrimento, de abrir mão da segurança, de abrir mão da aprovação de outras pessoas. E muita gente não faz, né? Porque é um preço a se pagar. E muita gente não quer pagar esse preço. Então, nesse livro, o Murray Stein ele vai falando das etapas do processo de individuação. E ele começa dizendo que quando nós nascemos, ou quando a gente está ainda dentro da barriga da nossa mãe, nós somos um ser integral. Né? Todas as nossas partes psíquicas, elas estão integradas, nós não estamos separados. Porém, não existe a consciência. A consciência ela vai ser desenvolvida. O ego vai ser desenvolvido, aquilo que eu conheço, a minha capacidade de escolher, ela vai ser desenvolvida. E o processo de individuação é de passar de um ser na sua totalidade sem consciência para um ser na sua totalidade com consciência. Né? Então, o bebezinho, o feto, ele vai nascer e depois que ele nasce, ele ainda não sabe diferenciar o que é ele e o que é a mãe, ele não tem ainda a capacidade de escolher e ele não tem consciência sobre ele mesmo. Depois de um tempo, mesmo que essa criança já saiba falar, ela não se refere a ela como eu, ou as coisas dela como meu, mas ela se refere a ela própria pelo nome. Quando ela começa a falar cedo, por volta dos 2 anos, às vezes até os 3 anos, essa criança vai entrar, né, numa outra fase, que é uma fase em que eu já reconheço a existência do eu. Meu ego já está formado, então eu já tenho ali o centro da minha consciência, né, o complexo central da minha consciência, a noção do eu. Só que o resto do conteúdo da minha psique, o conteúdo que está inconsciente, ele vai ser projetado.
nas figuras familiares. Então o pai vai ser o herói, a mãe é a melhor mãe do mundo, a mãe é a pessoa mais bonita que existe, meu pai é muito inteligente, ele sabe tudo, meu pai e minha mãe são seres incríveis, e eu vou imitar o meu pai, eu vou imitar minha mãe, eu vou vestir a roupa do meu pai e da minha mãe, né, os trejeitos deles, as coisas boas e as coisas ruins vão ser elaboradas ali dentro da família. Quando o ser humano, né, cresce um pouco mais, vai se desenvolvendo, a própria psique ela vai recolher essa projeção dos conteúdos dentro do ambiente familiar e ela vai começar a buscar fora de casa. Ela vai começar a procurar grupos de pessoas, jovens, o que está na moda, para ser projetada fora. Então o herói não é mais o pai. O herói ou a pessoa admirável é aquele youtuber famosinho, ou um cantor ou uma cantora, alguma coisa que está na moda, o grupo dos adolescentes irritantes, né, que pensam que só eles sabem tudo, porque agora a projeção meu pai e minha mãe não é mais aquele ser interessantíssimo, divino, que sabia tudo, heróis mágicos, não. Agora são os meus amigos que sabem, é a minha turma que sabe, o que está acontecendo do lado de fora é melhor do que em casa, então meu pai e minha mãe não sabem nada. Mas isso é muito importante para a gente desenvolver, né, a nossa personalidade, a nossa capacidade de se relacionar com o mundo externo, com as outras pessoas que não são da nossa família e que vão futuramente fortalecer a nossa capacidade de sair para trabalhar, de encontrar alguém para amar. E a gente vai aprendendo sobre limites que a gente tem do lado de fora, que dentro de casa às vezes a gente não tem, como tratar ou cuidar de uma pessoa. Muitas vezes a gente não tem esse limite, porque pai e mãe, independente do que a gente for, mal criado, pai e mãe geralmente vão estar lá. Né? Então é esse limite das briguinhas, das picuinhas infantis, aquela coisinha de escola, eles são importantes para delimitar como é que eu me relaciono também com outra pessoa. Né? Então tem essa fase que para cada pessoa dura até uma certa idade, mas aí chega uma hora que essas projeções também são recolhidas. E aí a nossa psique, o nosso inconsciente, ele vai procurar algo um pouco maior. Às vezes uma religião, às vezes uma crença espiritual para ser projetado, às vezes uma ideologia, um posicionamento político, uma luta, uma militância, né? E aí a gente entra nessa outra fase, uma quarta fase, em que a nossa psique ela está se projetando, mas ainda está muito carregada de personas. A gente acha que a gente está rompendo com o sistema, mas a gente está fazendo só um processo de ir para outra polaridade desse sistema. Então, se eu vivi dentro de uma família, ou se eu me estruturei dentro de uma família que é machista, que é preconceituosa, ou que é racista, ou que é capitalista, muito materialista, aí eu vou buscar o contrário. Então, eu vou buscar uma militância contra aquelas coisas que eu percebo que fazem parte desse sistema. Eu vou lutar contra o sistema. Só que eu não vou lutar a partir de quem eu sou, mas a partir de uma ideologia. Eu vou me identificar com uma ideia que já está pronta. Também não sou eu, né? Embora às vezes seja muito melhor a gente estar impregnado com algum pensamento ideológico mais humano, né, do que estar completamente alienado a tudo que está acontecendo, né? E de coisas que são importantes serem revistas, né? E modificadas. Mas chega um determinado momento que essa fase também se recolhe. A gente começa a perceber que o nosso interesse, a visão que a gente tem do mundo, ela não é tão mais carregada de toda aquela força ideológica, e a gente passa também a não ter tanta certeza das nossas crenças espirituais, dessas ideologias, do nosso papel de militância, ou isso pode ir perdendo a força. E nessa fase é muito comum que
as pessoas entrem num vazio. Então, deuses e demônios já não estão mais do lado de fora. Estão na gente, no nosso corpo, e se manifestam, às vezes, como sintomas, como doenças, como depressão, como ansiedade, como pânico. E esses sintomas vêm cobrar da gente uma reflexão. O que eu devo carregar daqui para frente, das coisas que eu aprendi, e o que eu devo abrir mão? Qual que é o sentido dessa existência? E pode ser que algumas pessoas busquem uma ampliação dos seus sistemas de crença, pode ser que algumas pessoas busquem respostas na psicoterapia, como pode ser que nesse momento um vazio ou uma falta de sentido se apodere da pessoa e ela que era aquela pessoa tão espiritualizada ou tão engajada, né, nas suas questões políticas, ideológicas, se torne uma pessoa mais materialista, mas já bem menos carregada daqueles medos e culpas, ideias de certo e de errado que possam cometer algum tipo de punição para ela, né? E pode ser que algumas pessoas parem aí, né? Agora tem muita gente que para antes também, para lá na terceira, tem muita gente que para nos cuidados do pai e da mãe, que não conseguem se soltar desse cuidado do pai e da mãe, né? De não consegue se relacionar do lado de fora, não contesta pai e mãe, então fica predominantemente ligado a essa fase, mesmo que na vida adulta. E são aquelas pessoas que não conseguem fazer nada, que nunca saem da casa dos pais, que não conseguem assumir responsabilidade. Como pode ser que uma pessoa fique eternamente na fase de ligado às suas crenças religiosas ou às suas questões ideológicas, de maneira totalmente polarizada, só enxergando aquilo que elas querem enxergar, né? Muitas pessoas param aí. Outras pessoas chegam nessa fase, né, que eu estava narrando agora, em que a gente começa a se questionar de alguns valores e começa a se libertar um pouco mais. E algumas pessoas, diante dessa angústia, entra mesmo num processo que pode ser bastante doloroso de se desconstruir, de frustrar as expectativas da nossa família e da sociedade, de rever o que a gente realmente gostaria de fazer, que a gente não pôde fazer, né? E comece a se perguntar o que realmente eu gosto, como eu gostaria de conduzir a minha vida agora. E aí a, a consciência de uma realidade psíquica, de que o meu inconsciente é muito mais poderoso e mais forte do que a minha consciência e o meu ego, essas pessoas elas passam a ter mais percepção disso. Então elas podem começar a integrar aspectos que são relativos às sombras, aspectos que são relativos à ânima, ânimos, aos complexos, se observar como uma totalidade. Não mais como um ego que tem uma cara e que luta por determinadas coisas, que nega outras, mas como um ser que está aqui observando tudo o que está acontecendo dentro de si e que, inclusive, vai se sentir muito incapaz diante de todo esse universo e toda essa realidade que é a nossa psique, né? E aí a gente estabelece uma relação, um eixo, né, entre o nosso ego e o nosso self, que foi o que a gente falou no último vídeo. Então, esse ego se percebe não mais como o dono da verdade ou como aquele que é capaz de controlar as coisas, mas ele se percebe como uma parte que está sendo dirigida e orientada por esse self, e que não adianta brigar, e que a gente consegue ver que através dos sofrimentos, das angústias que a gente passou a vida inteira, nós crescemos, a gente começa a aceitar um pouco melhor as coisas, sem abrir mão de quem a gente é.
E a partir das experiências que a gente obteve através dos sofrimentos e dessas angústias que levaram a gente a ter uma percepção maior de quem a gente é, com a nossa integridade, a gente volta para a sociedade e contribui com o nosso olhar, né, de acordo com aquilo que é a nossa natureza. Então, o processo de individuação, se a gente observar, todas as religiões giram em torno de alguém que se individuou, alguém que se autorrealizou. Como, por exemplo, Jesus, como Buda, como o Rama no hinduísmo, enfim, todas as culturas falam de alguém, de um ser que se retirou, que foi para o deserto, que sentou para meditar quando percebeu que o mundo estava todo errado, que a gente estava vivendo sob valores, sobre desigualdade, sobre coisas que não fazem sentido. Diante do sofrimento do mundo, esses seres se recolhem no deserto, como Jesus, ou embaixo de uma figueira para meditar, como Buda, e ali esses seres são testados, e os demônios que se apresentam para ele, como Jesus, né, foi tentado pelo demônio, que ofereceu poder para ele, que ofereceu saciar os seus desejos físicos, né, oferecendo comida, pão. E Buda, que foi tentado pelo poder, depois por Mara, depois foi tentado pelas filhas de Mara com desejo sexual. E esses seres, a partir desse processo de perceber que essas coisas que nos tentam ou que a gente nega, elas também são partes nossas, esses seres se autorrealizam ou se iluminam, né? E retornam na sua integridade para a sociedade para contribuir de alguma maneira, né? Então, isso não é contado, porque depois, quando esses seres retornam para a sociedade, criam-se religiões em torno dessas pessoas que tiveram sua autorrealização, né? Que fizeram a sua individuação. E aí fica todo mundo tentando ser um Jesus. Fica todo mundo tentando ser um Buda, mas não existiu outro Jesus. E não existiu outro Buda. Porque Jesus, ou Cristo, Jesus Cristo, ele não criou nada. Ele não veio aqui para criar uma religião ou criar uma religião em cima dele. E quem criou a religião foram as mesmas pessoas que crucificaram ele. O Império Romano crucificou Jesus, depois o próprio Império Romano se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, né? O Buda não veio aqui para criar o budismo e nem esperar que alguém se tornasse Buda ou alguém se tornasse Jesus. Esses seres, eles são exemplo para que a gente perceba que nós devemos ser nós mesmos. Nós devemos ser nós mesmos. Ninguém se ilumina ou ninguém se individua, se realiza tentando ser Jesus, ou tentando ser Buda, ou tentando ser Rama, tentando ser Krishna. Não. A individuação é em ser quem você é. De alguma maneira, quando a gente é tocado ou afetado, ou percebe que as coisas estão erradas nesse mundo, que a gente possa se recolher e que a gente possa olhar os nossos próprios demônios e que a gente possa perceber que a gente é uma totalidade, que nós somos muito mais do que ensinaram e que nós podemos ver muito mais do que as crenças nos foram apresentadas e romper com essas crenças, né? Jesus, ele veio e mudou todos os mandamentos antigos por 2 mandamentos. Vocês lembram disso? Então isso também é simbólico, né? Acabar com as crenças, acabar com o sistema de crenças das quais a gente foi educado, evangelizado, escolarizado, né? E a partir disso criar os nossos valores. Quais são os nossos sistemas de crença? Foi isso que Jesus fez. Só que aí quando alguém se individua, eu não quero nem entrar na discussão se era um ser divino, se é o Filho de Deus, se não é, se era um espírito de luz ou não, criam uma religião em torno disso e todo mundo fica tentando ser Jesus ou tentando ser Buda. Quando na verdade Deus não espera que você seja Jesus nem Buda, ele espera que você seja você. Entende? O Deus, da forma que você entender isso.
Então, o processo de individuação é um processo que envolve sofrimento, que envolve abrir mão de muitas coisas, que envolve retaliação, para pensar fora da caixinha, agir fora da caixinha, e envolve também você se reconhecer como parte dessa sociedade, dessa humanidade, desse planeta, e com a sua natureza e de acordo com ela, voltar para ela integralmente e se relacionar com outras pessoas e contribuir de alguma maneira. Então, muito superficialmente, esse seria o processo de individuação. Né? A gente poderia fazer análises em todas as mitologias, em todos os povos, em todas as culturas, religiões, histórias, contos de fada. Tudo está falando de um processo de individuação. Né? Mas quem sabe a gente faça isso em breve, assim que a gente terminar essa leitura, que agora só falta um capítulo. Né? A gente pode começar a fazer umas análises. O que você achou? Você acha que a gente está nesse processo de individuação? Será que o quanto a gente ainda está ligado, né, em algumas etapas da vida? É comum e natural que a gente se perceba ligado a essas etapas, né? Até porque se a gente achar que a gente já individuou, isso só está mostrando que o nosso ego está inflado, né? Mas é isso, gente. Vamos lá, escreve um oi aí para mim, vê o que vocês acham, tá bom? Beijo.